paz do Senhor. Amém, irmãos? Convido a você que está em casa aí nesse momento. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical via a live do Facebook. Você que tem a lição, já pegue sua lição. Nós vamos iniciar mais uma escola dominical da família cristã. Essa live pelo Facebook. Vamos começar orando ao Senhor Jesus nessa manhã. Meu Deus, meu Pai que está no céu. Nesse momento, Senhor, nós já te agradecemos por uma oportunidade que tu tem nos dado, Senhor. Estamos aqui na tua presença mais uma vez, mais um domingo, Senhor, pela manhã. Tu venha, Senhor, nos abençoar, Senhor, a clarear nossa mente, esclarecer tudo, Senhor Jesus, que nós tivemos de dúvida sobre a tua palavra. Tu venha, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, nos ensinar, nos dar sabedoria nesta manhã, abençoando cada irmão, cada irmã, cada amiga que está em casa, Senhor, assistindo, Senhor, essa escola bíblica através, Senhor Jesus, da rede social, Senhor, do Facebook. É isso que nós pedimos, continua nos abençoando, continua conosco nessa manhã. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã eu convido você a pegar a sua lição da CPAD, Raça Humana e Origem, Queda e Redenção, essa lição maravilhosa. Você pode abrir na lição número 12, nossa penúltima lição, já está acabando. A nossa lição já está terminando, né? Nossa lição muito maravilhosa. Nós estamos na lição número 12, que tem como assunto da lição Jesus, o homem perfeito. Lembrando a você que sempre, todos os domingos, nós estaremos aqui fazendo essa live pelo Facebook. Você pode nos acompanhar também durante a noite no culto da família. E todas as quarta-feiras também, aqui na igreja, temos uma live do culto da vitória. Então, nós temos live na quarta-feira, domingo pela manhã na escola bíblica dominical e domingo à noite também a nossa live do culto da vitória e do culto da família domingo. Amém? Então, convido a você de antemão já a nos acompanhar. E faça também, compartilhe esse vídeo, comente, pergunte, tire todas as suas dúvidas. Amém? Se o som estiver perfeito, você fale lá. Se não tiver, deixe o seu comentário lá na nossa live. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início à nossa lição nessa manhã. Lição número 12. Pegue sua revista e acompanhe conosco. Jesus, o homem perfeito. O nosso textual está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O nosso objetivo geral diz assim: clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os nossos objetivos específicos são: primeiro, expor a divindade de Jesus. Segundo, explicar a humanidade de Jesus. E terceiro, assinalar a perfeição de Jesus como 100% homem e 100% Deus. Vamos para a nossa introdução, que diz o seguinte: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. O que o Espírito Santo nos ajude a compreender, né, esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, que é Cristologia, né, o estudo de Cristo. Vamos estudar sobre Jesus, ele
100% homem e 100% Deus. O primeiro tópico é Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, vamos falar primeiramente nesse primeiro tópico sobre a divindade de Jesus. O primeiro subtópico diz assim: sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Então, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aí nós vemos o quê? Que no princípio, antes de existir tudo, antes do Gênesis, antes da criação do mundo, ele já existia, ele já era eterno. Jesus já existia. Então, antes de tudo, o Verbo já existia. Então, Jesus é o Verbo vivo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E sem Jesus, lá no início, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, antes de tudo, Jesus já existia. Primeiro, o segundo subtópico diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. Nós vamos estudar agora sobre os atributos de Jesus. Jesus Cristo é a fonte da vida. Lá em João, capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, ele é onisciente, sabe todas as coisas e é onipotente. Então, Jesus, ele é onipresente, ele está em todo lugar porque ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe, ele tem ciência de tudo, ele conhece tudo. E ele é onipotente, né? Não pode ser ignorado, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos, porque a Bíblia diz que todo poder foi lhe dado no céu e na terra. Então, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Esses são os atributos de Jesus. O terceiro subtópico diz assim: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, porque ele continuava sendo Deus e continua sendo Deus. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Então, Jesus, sempre que necessário, ele utilizava dos atributos divinos como Deus. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Lá em Mateus capítulo 14 e João capítulo 1, versículo 49, fala dessa passagem que Jesus, ele se esvaziou-se de sua glória, né? Negou-se a si mesmo, mas ele continua sendo Deus, porque ele não se esvaziou de sua divindade, ele continua sendo Deus. Então, a síntese desse tópico primeiro diz assim: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, Jesus, ele se esvaziou, ele deixou o esplendor de sua glória para vir ao mundo, ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, para
tomar posse de um corpo humano. Então, ele era 100% homem e também 100% Deus. Tanto divino quanto humano. Jesus sempre foi e será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico diz assim: Jesus, o verdadeiro homem. Então, nós vimos a divindade de Jesus, os atributos de Jesus como Deus. Agora, nós vamos ver o 100% homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, nós temos aquela passagem lá no Evangelho que diz assim: ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Quer dizer, ele veio, quem eram os seus? O povo judeu. Mas eles não receberam, eles rejeitaram Cristo, o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que todos, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Graças a Deus. Então, o primeiro subtópico diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Isso você pode encontrar lá em João, o capítulo 1, versículo 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Então, ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Isso nós acabamos de ver lá em João, o capítulo 1, versículo de 1 a 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, ele é prova viva. Lá em João fala que ele é o Verbo vivo, porque antes de tudo existir, ele já estava com Deus lá no princípio. Na eternidade, ele já é Deus, ele já era Deus. Então, ele participou ativamente de toda a obra da criação. Então, nós temos um exemplo lá em Gênesis, quando ele fala assim, quando foram criar o homem, a Trindade diz assim, ó: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Jesus já estava lá na criação do ser humano, lá na criação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subtópico, diz assim: profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis e em Apocalipse. Lá no Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Então, de Gênesis a Malaquias, lá no Antigo Testamento, todos os livros, eles faziam menção do nascimento, da vinda do Messias. Então, Jesus é profetizado, tem as profecias lá em Isaías, e todo o Antigo Testamento apontava para o nascimento de Jesus, para a vinda do Messias. Jesus é o tema das duas principais alianças da história, a de Abraão e a de Davi. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e em Mateus capítulo 1, eu vou ler com vocês aqui, para confirmar que Jesus já participava, né? Ele é um dos principais temas da aliança da história, lá de Abraão, no início do povo de Israel e de Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, acompanhem comigo nessa manhã, a parte da genealogia de Jesus Cristo, que diz assim, o versículo 1 de Mateus: e o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus, ele está na linhagem de Davi, e ele está na linhagem de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chama Abraão e faz promessa, ele fala assim, ó: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, aí, Jesus vem da linhagem de Abraão. E Jesus é filho de Davi porque ele é da linhagem de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico fala sobre encarnado no Novo Testamento.
Lá no Antigo Testamento ele foi profetizado, mas no Novo Testamento ele foi encarnado. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele foi nascido como qualquer um de nós. Então teve um nascimento natural. Então Jesus, ele é real, ele foi homem, ele é homem, 100% homem. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Isso você pode confirmar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 58. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 34. E Mateus 27, 50. Então, nós vimos que Jesus, como ser humano igual a nós, ele sentiu dores, ele sentiu fome, ele ficou triste, ele sentia todo tipo de amargura e de tristeza que hoje nós sentimos. Então, Jesus, para confirmar que ele era 100% homem, lá em Mateus capítulo 27, versículo 50, diz o seguinte: e Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Isso aqui está falando da morte de Jesus. Por quê? Jesus tinha corpo, Jesus tinha alma e espírito como nós. E ele continuou tendo, porque após ressuscitado, ele continuou com o corpo glorificado. E depois nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então continuamos. Então concluímos, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então, a única diferença da humanidade de Jesus conosco é que nós fomos gerados no pecado original, o pecado de Adão que entrou no mundo. E todos nós fomos atingidos por esse pecado. A única diferença é que Jesus, ele não pecou, ele era perfeito em tudo, ele não pecou. Quarto subtópico. Esse tópico é um dos mais longos, ele tem 5 subtópicos, então estamos no quarto. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, ele nasceu no tempo certo. Tudo. Os planos de Deus acontecem no tempo certo. Muitas das vezes nós pensamos que as coisas estão indo a caminho errado, as coisas não estão caminhando como deveria acontecer. Mas eu te digo uma coisa, que a bênção, ela só é bênção quando ela é concebida, ela é encontrada no tempo determinado por Deus. A bênção, ela só é bênção quando ela está no tempo certo. Nada vai acontecer conosco no tempo errado. Se acontecer algo no tempo errado, não é bênção. A bênção só é bênção quando ela é decretada no tempo certo. Então, assim com Jesus, o nascimento de Jesus foi no tempo ideal. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra de Deus diz que, porque lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele entregou o seu único filho por amor à humanidade. Então, o amor de Deus era tão imenso, era tão grande, de tal forma que o próprio evangelista, ele não conseguiu escrever com palavras o amor de Deus, que era tão maravilhoso, tão imenso, tão grande. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos. Vamos ver quais são esses povos? E culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho. Quer dizer, tudo foi preparado por Deus no momento certo, na hora certa. Primeiro, Israel.
através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Segundo povo, os gregos, Grécia, por intermédio do seu idioma, quer dizer, o idioma falado no nascimento de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, era o grego. O exame natural das coisas pela luz natural da razão, né? A filosofia do grego, o idioma grego. E o outro povo, e o último, foi Roma, os romanos. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Quer dizer, Jesus nasceu em 3 significados povos. Ele nasceu ali em Israel, Grécia e Roma. É o governo romano, o idioma da Grécia e as igrejas, né, a religião do povo judeu. Por meio de suas leis, o governo de estados excelentes de qualidade, lá em Atos, capítulo 25, versículo 10 ao 12, você vai entender, né, esse governo em que Jesus nasceu, que foi o governo romano. E o quinto e último subtópico do tópico 1 diz assim: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão. Como nós já falamos, que ele veio da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Ele nasceu onde? E não podia nascer em outro lugar se não fosse Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Olha, a idade que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério. Jesus nasceu, viveu 30 anos, se preparou 30 anos para um ministério de apenas 3 anos e meio. Então nós vimos que toda a preparação que Jesus fez como Deus e como homem foi no decorrer de toda a sua vida. Ele se preparou 30 anos para um ministério que apenas duraria 3 anos e meio. Tendo ele uma educação harmônica, né, nós já vimos aqui, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, nós acreditamos piamente que Jesus, ele foi o homem mais perfeito. Ele veio demonstrar para nós, mostrar para a humanidade que ele poderia sim ser 100% homem e não cometer nenhum deslize, nenhum pecado. Essa síntese do tópico 2 diz assim, o resumo: Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada lá no Antigo Testamento e foi cumprido aonde? No Novo Testamento. Ele foi encarnado no Novo Testamento. O Verbo vivo de Deus. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim: Jesus, o homem perfeito. Então, quem era Jesus, na verdade? Quem era Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus andando no meio dos homens. Por isso que ele é o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, ele era. Ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Então, Jesus, ele era um homem igual a nós, semelhante a nós. Mas a única coisa que diferencia Jesus de nós, como ser humano, é que ele não estava sujeito ao pecado. Ou seja, ele não foi concebido no pecado original de Adão. Assim como Adão foi concebido por Deus ali no Jardim do Éden, sem pecado, o Jesus também foi concebido na semente da mulher, mas gerada pelo Espírito Santo sem pecado. Jesus não teve a semente humana para ele vir com pecado. Ele foi concebido através do Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria, sem pecado. Por isso que ele é um homem, um verdadeiro Deus e verdadeiro homem perfeito, sem mácula, sem falha, sem pecado. Primeiro subtópico do tópico 3 diz assim:
a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Estou falando aqui da tentação no deserto. Jesus passou 40 dias como ser humano, 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber. Por mais que a tentação veio a ele, do próprio Satanás, quando falou assim, se tu és realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia, sendo Deus, transformar as pedras em pães? Sim, poderia. Mas a palavra de Deus diz que ele não fez, ele não usou a sua divindade para satisfazer a carência humana, de fome ou de sede. Por quê? Porque ele aplicou para Satanás, que ele sabia que aquilo era uma tentação. Jesus soube dizer não. E muitas das vezes nós nos encontramos nessas mesmas circunstâncias de tentação. E se Jesus conseguiu dizer não, nós podemos também dizer não. Porque Jesus fez ali como ser humano, ele estava com fome, ele estava com sede. Mas ele não se dobrou, né, a Satanás. Porque ele sabia que o plano divino de Deus era um. E o plano de Satanás era aniquilar, era acabar com o plano de Deus da salvação da humanidade, vinda através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, de nenhuma forma, ele usou a sua divindade para satisfazer as suas carências como ser humano. Amém? Então, vamos para o nosso segundo subtópico, que diz assim: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele compara Jesus, ele faz uma metáfora, ele faz uma comparação de Jesus como o último Adão. Porque o primeiro Adão, ele fracassou no pecado, lá no Jardim do Éden. Mas o último Adão, Jesus, nascido de mulher, ele não fracassou. Louvado seja Deus. Nem lá no deserto e nem lá no Calvário. Ele poderia ter desistido como ser humano. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Então, duas características principais de Jesus como ser humano, que fez que ele vencesse, foi a humildade e a obediência ao Pai. Então, quando nós somos humildes e somos obedientes à palavra do Senhor, nós vamos poder muitas coisas que Jesus também conseguiu. Então, a obediência e a humildade são exemplos na vida de Jesus, uma característica forte na vida de Jesus. Louvado seja Deus. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele nós somos plenamente redimidos. Então, a humanidade de Jesus não foi um fracasso. Quando ele morreu na cruz, tudo estava determinado. Quando ele fala assim, está tudo consumado, telestai, quer dizer que tudo foi feito conforme o plano divino. Tudo já estava preparado, tudo já estava consumado. Louvado seja Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz assim: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus era perfeito em tudo, tanto espiritualmente, como fisicamente, como moralmente. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora adotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo
em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, Jesus é um modelo de perfeição. Jesus prova e comprova que, sendo homem, 100% homem, ele não pecou. Ele colocou no seu coração não pecar. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia Sagrada de homens de Deus que também se dispôs a obedecer e a não pecar. Exemplo, nós temos o exemplo de José. José vivia no mundo, a circunstância que ele vivia ali, tudo apontava para ele errar, para ele pecar, mas ele não pecou, ele fugiu do pecado, ele fugiu da aparência do mal. Outro exemplo, nós temos aqui o exemplo de Daniel. Também ele se dispôs e colocou no seu coração também não se contaminar com os manjares do rei. Não só ele, mas Mesaque, Sadraque e Abednego. Os três, juntamente com Daniel, eles se colocaram uma disposição, se disporam ao que é obedecer a palavra de Deus. E assim nós, como Jesus Cristo, o homem perfeito, ele é o principal modelo para nós seguirmos em perfeição e não pecar. E vamos para a nossa síntese, nosso último tópico, que diz assim: Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós. Por que ele é melhor do que nós? Porque ele é perfeito, pois não estava sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. Ele não experimentou o pecado. Jesus andava no mundo, como o mundo de hoje, como ser humano, mas ele não pecou e ninguém achava nenhuma falha para apontar para Jesus, algum defeito, alguma fala, algum dolo. Ele não tinha falha, porque ele era Deus, andando no meio de nós. Jesus é o Deus andando no meio dos homens. Então, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, vamos para a nossa conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é nosso consumado exemplo em nossas coisas, em todas as coisas. E por ele mesmo ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Isso só para mostrar para você que Jesus era verdadeiro homem. Mesmo depois de ressuscitado, eu vou citar apenas 2 exemplos. A Bíblia fala que depois que ele ressuscitou, que alguns discípulos estavam duvidando da sua ressurreição. Jesus olha para Tomé, um dos discípulos incrédulos, e fala assim: Tomé, vem aqui, apalpa aqui a minha mão. Veja, então, isso é um exemplo de que Jesus tinha um corpo humano. Jesus tinha corpo, Jesus era humano, mesmo depois da ressurreição. A Bíblia fala que ele foi levado aos céus, ele desafiou toda a gravidade. A força de gravidade ele desafiou quando ele foi assunto aos céus. Quer dizer, Jesus continua, Jesus era homem e continua sendo homem, só com o corpo glorificado. Amém? Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre essa lição, pode fazer uma pergunta e nós vamos procurar responder à luz da palavra de Deus. Amém? Então, essa nossa lição é a nossa penúltima lição. Domingo vai ser a última lição. Então, já convido você de antemão para participar da nossa live domingo, certo? E hoje à noite nós temos uma live aqui na igreja, o culto da família, culto de celebração às 18 horas. Amém? Você está sendo convidado nessa manhã para participar hoje à noite do culto da família. E domingo também, a Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira temos também uma live aqui na igreja, o culto da vitória. Você é o nosso convidado especial. E convide mais pessoas, compartilhe do nosso vídeo, tá bom? Lá no YouTube também nós temos o vídeo da família cristã. Nós temos um canal, você pode entrar lá. Se você perdeu essa lição ou a lição passada, você entra no canal do YouTube, Família Cristã. E lá nós temos as outras lições que você talvez não acompanhou. Ok? Então aqui nós terminamos a nossa Escola Bíblica Dominical com oração. Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por mais uma lição maravilhosa. Senhor Jesus, nesse momento te dou graça, Senhor, porque tu tens estado conosco, Senhor, nesses últimos dias tão difíceis aqui na terra. Mas nós cremos, Senhor Jesus, no poder da tua palavra, Senhor,
Que tu venha, Senhor, continuar nos abençoando. Abençoa nosso amigo que está em casa, nosso irmão. Se tem alguém enfermo, tu venha curar, Senhor, através da tua palavra, porque a tua palavra tem poder. Senhor Jesus, continua nos abençoando. Senhor Jesus, continua conosco, Senhor, em todas as nossas lives. Senhor, tu venha nos dar sabedoria, Senhor, vindo da tua parte, porque tu és o homem perfeito, Senhor. Tu és o último Adão, encontrar sem falha, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém e amém. Aleluia.